Bem-vindos de volta, senhoras e senhores. Dando sequência aqui, já criamos a nossa classe de model, já criamos a nossa entidade, já fizemos as conversões entre uma e outra, na verdade as adaptações. Agora nós vamos fazer o model. Então vamos criar um novo package aqui, vamos chamar o DAO, na verdade, vamos criar o Data Access Object. No Hibernate, teoricamente, você não precisaria de um DAO, né? Já que você já tem esse mapeamento de uma classe Java para a sua tabela do banco de dados. Mas aqui a gente já está acostumado a usar os métodos de salvar, atualizar e buscar no DAO, então vamos continuar dando sequência dessa maneira. Na classe DAO, vamos criar aqui uma nova classe Java. Ela vai se chamar, para diferenciar das models, a gente vai colocar aquela nomenclatura que a gente já usa, Client DAO. Vamos finalizar aqui. Beleza, uma classe Java padrão. Aqui vai ser a mesma coisa dos nossos DAO normal, exceto vocês vão reparar que não vai ter nenhum SQL aqui, como prometido, né? Vou tentar fazer sem nenhuma execução de SQL, apenas com os métodos do Hibernate, do nosso transaction lá, de salvar e de buscar, atualizar e deletar. No cliente DAO, a primeira coisa que a gente quer é salvar um cliente, certo? Para testar o nosso banco de dados, nós temos que salvar um cliente. Vamos criar aqui o primeiro método então de salvar um cliente. Ele vai receber obviamente um cliente para ser salvo. Opa. Vamos importar aqui o nosso modo cliente. Vamos dar um return aqui 0, só por enquanto, só para ele parar de reclamar aqui. E vamos à implementação do método. Lembra lá que a gente fez o teste lá no main? A gente criou uma Session Factory, jogou essa Session Factory para dentro de uma session, abriu essa session, criou uma transaction, deu begin nessa transaction, passo a passo lá no main, né? A gente vai fazer a mesma coisa aqui, porém agora a gente vai mandar ele salvar o nosso objeto cliente e devolver para a gente qual foi a chave primária que ele criou lá através do autoincremento do MySQL e através do generated value aqui do Hibernate. Então, primeiramente nós vamos precisar da session igual a gente criou lá. Vou criar a session, chamá-la de session, inicializar como null para seguir as boas práticas. Nós vamos precisar aqui também, opa, deixa eu dar um import aqui, org hibernate session, ok. Vamos criar aqui o ID cliente inserido, que vai ser o ID do cliente que a gente acabou de salvar, ok. Vamos inicializá-lo com 0. E aqui a gente já pega a Session Factory. Deixa eu ver se ele já completa aqui. Session, eu não sei escrever Session Factory. Aí. Session Factory. Vamos chamá-lo de Session Factory. E aqui a gente vai usar aquele método que a gente usou lá, aquele static lá que a gente criou no Hibernate útil, ok? Então não precisamos instanciar a classe Hibernate útil. Hibernate útil. Demos o import dela lá, get session factory, que é aquele método que a gente criou. Com isso tudo aqui criado, a gente vai para o try catch agora, né, operações do banco é recomendado. Vamos dar um catch aqui. A exceção que a gente vai pegar, geralmente essa daqui. Quem não se sentir confortável, coloca um exception geral aí, mas essa daqui sempre pega as exceções que a gente precisa. Hibernate exception, ok? Vamos dar um i nela. Um printzinho aqui caso dê algo errado. E por enquanto é isso aí. Dentro do try catch. Vamos dar o retorno aqui para ele então, ó, já de uma vez. O ID do cliente inserido. A gente vai retornar para as camadas de cima qual foi o ID inserido, ok? Só para a gente precisar fazer alguma operação, falar o contador de quantos clientes já tem, qualquer coisa assim. Dentro do try catch, então a gente já vai começar a usar a nossa session. Lembra que a gente tem que fazer o begin, transaction, tudo na mão, né? Ele não é auto-committed. Então vamos lá. Session vai receber o Session Factory. O Session Factory que abre as sessions, ok? Então ele tem um método lá de Open Session. A gente vai abrir a sessão e jogar ela para dentro dessa session. E aqui a gente já
fica mais à vontade. Outra coisa diferente do que a gente fez lá é que aqui a gente vai abrir explicitamente uma transaction, ok? Então vamos utilizá-la aqui, transaction. Vamos dar um import. Vamos chamá-la de transaction. Ela vai receber aqui o nosso session.beginTransaction, ok? Vamos fazer a nossa sessão, iniciar a transação e jogar essa transação aberta, iniciada na verdade, dentro do nosso objeto de transação aqui. Então, aqui agora a gente vai fazer o nosso método mágico session.save. Vejam ali que ele pediu um object, tá vendo? A gente pode passar qualquer object para ele que ele salva no banco de dados. O que a gente quer salvar? A gente quer salvar um cliente e é isso aqui, é a mágica. Ele vai salvar um cliente para a gente de acordo com os parâmetros que a gente definiu nas annotations aqui, tá vendo? Quando ele achar um campo ID cliente aqui na classe Java, ele vai salvar na tabela como se fosse um ID underline client aqui. Quando ele achar o endereço, ele vai salvar isso. Quando ele achar o nome, ele vai salvar isso. Quando ele achar um cliente, ele vai saber que tem que inserir nessa tabela aqui. É mágica, mas na verdade também não é mágica. Então, feito isso aqui, a gente pode falar para a gente só quer salvar ele mesmo, então a gente já pode dar um commit na transaction aqui e falar que é isso mesmo que a gente quer. Então, transaction commit. Vamos dar um print aqui caso dê algum erro, mas também muito importante, vamos usar o finally. O finally, para quem não conhece, ele sempre é executado, mesmo se tiver um return aqui, o finally sempre é executado, ok? Então a gente usa ele geralmente para fechar as sessões do banco de dados. Para quem nunca usou aí, saiba que seu banco de dados está ficando aberto. A conexão com ele está ficando aberta, certo? A gente faz um teste aqui, ó, se a session for diferente de nulo, ou seja, se ele entrou nesse try e criou uma session aqui, ela está aberta, a gente fecha ela, session.close. Com isso aqui a gente garante que sempre, mesmo que dê algum erro aqui, ele sempre vai fechar a sessão e nunca vai deixar nada aberto aqui no nosso banco de dados, nenhuma conexão aberta desnecessariamente. O método de salvar é isso, recapitulando aqui. Criamos as nossas variáveis, os nossos objetos que a gente vai utilizar, inclusive a nossa Session Factory, né, que é do Hibernate Util que a gente criou. Esse método aqui, getSessionFactory, ele retorna uma Session Factory para a gente. Essa Session Factory ela tem o poder de abrir e fechar as sessões. Com uma sessão aberta, a gente pode criar uma transaction, pode iniciar essa transaction, podemos salvar o nosso cliente, podemos atualizar, deletar e buscar, retornar o nosso cliente. Depois a gente fez um commit nessa transaction para dizer, não, é isso mesmo que eu quero, pode salvar o nosso cliente definitivamente no banco de dados. Depois a gente fechou a session para não deixar rastros, nada aberto, e vamos retornar o ID desse cliente inserido. Detalhe que eu esqueci aqui, na hora de salvar aqui, ó, esse método save, ele já retorna para a gente o ID do último inserido, do último registro inserido. Então a gente pega ele aqui, ó, ID, client inserido, vai receber, a gente só tem que fazer um cast aqui para integer, porque ele salva como long lá, eu acho, no banco de dados, ok? Então a gente faz um cast aqui para integer e fica tudo certo. ID cliente inserido, ele vai retornar para a gente lá em cima e a gente pode verificar. Se for 0, quer dizer que não inseriu nada. Se for maior que 0, quer dizer que inseriu alguma coisa, a gente dá uma mensagem para o cliente lá. Então, vejo vocês na próxima aula para o controller e para fazer o primeiro salvamento aí oficial sem SQL usando o Hibernate JPA. Clica no gostei, se inscreve no canal e tchau.